Será que você não está precisando fazer um detox digital? Você já ouviu falar o que é isso? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. E a reportagem de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante e se tornou cada vez mais essencial nos dias atuais. A reportagem é do blog Vida Saudável do Hospital Albert Einstein. Do blog vidasaudável.einstein, datado de 14 de fevereiro de 2022 e atualizado em 3 de setembro de 2025. E o título da reportagem é Detox Digital, descubra como funciona e se você deveria fazer. Né? Aqui tem uma imagem no fundo, tem uma imagem com o que parece ser um parque e uma mulher, né? Com roupas de esporte, sorrindo, parece estar com um bem-estar aqui em fazer uma atividade física ou caminhando pelo que parece ser um parque, um bosque. Legal? Vamos lá, então vamos começar nossa leitura e nossos comentários. Você sabe quanto tempo passa na internet durante o dia? Se ficar com o celular na mão até pegar no sono já se tornou uma rotina da sua vida, é um sinal vermelho para que considere fazer um detox digital. O uso excessivo desses recursos pode nos causar danos físicos e mentais, de dor de cabeça à ansiedade. Hoje tudo que a gente tem na palma da mão é perigoso, hein? É perigoso. Vamos lá. Com a pandemia que enfrentamos, 2020, as opções de entretenimento ficaram ainda mais restritas. Isso fez com que pessoas mergulhassem de vez no universo digital, não só para se divertir, mas também para trabalhar e comprar. Né? Que foi aquela época que a gente estava assistindo live, show, receitas e etc., tudo pelo digital. Nesse post, vamos abordar mais a fundo as consequências da autoexposição aos meios digitais e como o detox digital ajuda a evitar danos à saúde. Confira, vamos conferir. Quais são os prejuízos do uso excessivo do meio digital? É verdade que a internet revolucionou o modo como o ser humano se relaciona, trabalha e vive de modo geral. Apesar de trazer uma série de benefícios, quando usada excessivamente, ela pode se tornar prejudicial e acarretar problemas de um sentido no corpo e na mente do ser humano. Com certeza, a longa exposição à tela do computador ou smartphone pode alterar a visão, cansaço, a chamada falsa miopia. Olha que isso aqui é importante, gente. Situação que ocorre quando a visão é forçada por muitas horas para visualizar imagens próximas e acaba ficando embaçada ao enxergar de longe. Né? A gente tem uma população no Brasil predominantemente que usa óculos, né? Óculos de grau. Né? Raridade aos casos das pessoas, ou óculos de grau ou lente, né? A longa exposição à tela do computador ou smartphone pode alterar a visão, causando a chamada falsa miopia. Bom, a gente passou aqui, né? Sem falar que os olhos também acabam ficando vermelhos, apresentam irritação, ardência e sofrem a sensação de vista cansada, desencadeada pelo ressecamento da área. Algo comum quando ficamos muito tempo sem piscar. Embora afetem adultos e jovens, esses riscos são maiores para as crianças, cuja visão estão em formação e pode ser prejudicada. Né? Hoje a gente tem um uso, a iniciação e o uso das telas por idades menores é muito mais intensificado. Quem tem 30 a mais, né, 35 mais, o uso era muito específico para televisão, né, e computador de mesa. Hoje as pessoas elas têm um acesso a tablet, o smartphone com acesso à internet, né? Então você tem toda uma quantidade de interação e de estímulos que não existiam uns anos atrás. E o uso e esse estímulo, ele cada vez mais tem sido apresentado a idades menores. Né? O que era o adolescente antigamente, hoje tem crianças de 7, 8 anos que já têm acesso a estímulos dessas telas, né? Então, o detox aqui, talvez a reportagem vai falar, mas ele não é exclusivo para adultos, mas também para crianças, jovens, adolescentes. A posição em que a pessoa fica e o modo como segurar o celular também podem resultar em dores no pescoço, na coluna, nos dedos e nas articulações das mãos. Inclusive, os movimentos repetitivos para navegar online, em muitos casos, são responsáveis pelo desenvolvimento de inflamações nas articulações. Com certeza.
né? Além disso, há grande impacto na vida, nas nossas atividades mentais. A luz emitida pela tela do aparelho eletrônico tem propriedades que estimulam o cérebro humano, fazendo com que fiquem alerta quando deveríamos relaxar, como na hora de dormir, de modo a causar insônia. Não podemos deixar de mencionar o perigo dos transtornos psicológicos, já que interagir virtualmente e receber muitas curtidas podem provocar uma sensação de prazer que, ao longo prazo, torna-se uma dependência, é o excesso de dopamina. A Associação Norte-Americana de Psiquiatria reconhece a dependência tecnológica e os transtornos por games como problemas relevantes. Nas situações em que os indivíduos desenvolvem esses transtornos, a falta de tecnologia e dos jogos podem gerar sintomas de abstinência, como irritabilidade, tristeza, ansiedade, ira, raiva e até mesmo sintomas físicos, como a falta de ar e o ranger de dentes. Isso é bem mais grave do que a gente imagina, né? E sem contar a busca, hoje o rolar, né, o scroll, ele sempre é... A gente nem está prestando atenção no que a gente está assistindo. A gente só quer aquela sensação de dar uma risada, de um bem-estar, de algum vídeo que ele tem um contraste de cor ali, ou então um áudio que ele é agradável aos nossos ouvidos, mas aquilo ali a gente nem consegue digerir, aquilo a gente já vai para o próximo, né? Isso é um ponto que tem que ser olhado com muito cuidado, independente da geração, da idade, do sexo, isso tem que ser olhado com muita atenção. Porque fazendo um detox digital da maneira direta, o detox digital consiste em determinar um período para se desconectar da vida virtual e voltar a sua atenção para a vida real. Essa iniciativa traz muitos benefícios para o seu corpo, mente e relações pessoais. Veja bons motivos para se desintoxicar do mundo online. Vamos às dicas aqui. Estreitar laços. Quantas vezes você saiu de casa para encontrar alguém especial, mas passou mais tempo no celular do que aproveitando a companhia? Você está sentado na mesa de um restaurante, num parque, e ali você está toda hora tirando foto, vendo vídeo, vendo se aquele post que você publicou recebeu uma curtida, né, uma interação. Os membros da sua família não almoçam ou jantam juntos porque cada um fica em frente à tela do celular. Super comum nos dias de hoje, né? Situações como essas são comuns e fazem com que, de certa forma, você se isole dos seus amigos e parentes. Você está presente só no físico, né? No emocional, está afastado. Ao deixar de lado apenas as conversas virtuais e se reunir presencialmente com quem é importante para você, é possível estreitar os seus laços de família e amizade. Isso contribui tanto na construção de memórias inesquecíveis, quanto na melhora da saúde física e mental. Procure colocar algumas técnicas como... entrou na casa do convidado, põe o celular no modo avião, deixa o celular na sala, num móvel, na entrada da casa, do apartamento, para poder você ter aqueles momentos ali sem você mexer, a não ser que seja uma emergência, né? Aí emergência, independente de ter tecnologia ou não, é uma emergência. As chamadas Blue Zones, região do planeta que se destacam pela longevidade dos seus moradores, evidenciam a importância do convívio, das conexões sociais e dos relacionamentos para a manutenção da boa saúde física e mental, o que permite também maior autonomia. Há 5 regiões que se encaixam nessa categoria: Icária, na Grécia; Okinawa, no Japão; Nuoro na Itália; Nicoya, na Costa Rica; e Loma Linda, nos Estados Unidos. São chamadas Blue Zones. Você conhecia a Blue Zone? Eu não conhecia. Melhore suas noites de sono. O sono, hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, é um desafio. E problemas de sono no longo prazo geram danos, muitas vezes, irreparáveis. O sono é um momento de restauração do cérebro. É quando eliminamos todas as toxinas produzidas ao longo do dia. Por isso, cuidar do sono é fundamental para a sua saúde mental. A tela do smartphone, tablet, computador, deixa o seu cérebro inquieto, podendo dar origem a longas noites de insônia. É importante reduzir o uso dos aparelhos eletrônicos horas antes de ir para a cama, para garantir uma boa noite de sono e acordar bem descansado e disposto. Com certeza. Evite celular no móvel de cabeceira, evite celular no quarto, evite celular antes de dormir, evite celular no momento que você às vezes acorda de madrugada e precisa usar o banheiro, quer tomar uma água, alguma coisa assim, e aí você
a gente hoje instintivamente ou inconscientemente, a gente vai lá e acaba dando uma olhada no celular sem precisar. Quem que vai olhar um celular às 3, 4 horas da manhã, entre no que está no estado de sono ali, para ver o quê? Não tem nada para ver. A gente precisa ter o nosso descanso mental, né? Físico. Estimular a criatividade. Passar um tempo... se eu não me engano, o Marcelo Taz, um apresentador muito bacana, e escritor, ator, um cara 10. Eu assisti uma entrevista recente dele onde ele fala que as pessoas da família dele, de dentro da casa, né? Elas não usam, não levam o celular para o quarto, né? Então, assim, deu horário da noite, né? Horário de descanso. O celular, ele fica num outro ambiente. Eu não sei, eu não lembro qual que ele falou, mas não sei se é na sala ou numa entre-sala, alguma coisa assim. E aquilo ali faz com que aquela vontade que a gente tem, às vezes, de dar só uma olhadinha rápida antes de deitar, né? Antes de pegar no sono, aquilo ali fica neutralizado. É um exercício, não é fácil fazer isso, mas tem resultados bem positivos. Continuando aqui no estímulo à criatividade, né? Passar um tempo longe da internet desperta sua criatividade genuína, o que não acontece tão facilmente quando você permanece conectado. Gente, as pessoas hoje elas levam o celular para a praia, para a piscina, para a beira da piscina. Não faz o menor sentido isso. Embora muitas pessoas tenham em mente que os conteúdos das plataformas online sejam uma grande fonte de inspiração, nem sempre é assim, já que elas podem inibir pensamentos e ideias originais. Você só vê a cópia do que está acontecendo no mundo virtual, que muitas vezes não condiz à realidade, hein? Não é genuíno, né? E aí o seu ócio criativo, que é aquele momento que você tem para poder você criar coisas efetivas, né, que saem de você, aquilo ali se perde. E aumenta a produtividade, uma vez que você não está dividindo a sua atenção com o que está acontecendo nas redes sociais, por exemplo, não se distrai com assuntos que não são relevantes para o momento e tende a ser mais foco nas suas atividades, como estudar e trabalhar, assim deixar de procrastinar, evitar atrasos e aumentar a produtividade. Exatamente. Uma das coisas... São vários efeitos colaterais, mas ao meu ver, a procrastinação é uma dos piores efeitos que podem acontecer hoje na sociedade moderna. É impressionante. Vale um vídeo exclusivo de procrastinação aqui no canal Creme do Milho. Prometo para vocês. Como fazer um detox digital? Em uma sociedade cada vez mais dependente por meios tecnológicos, falar em desintoxicação digital pode parecer à primeira vista uma missão impossível, com certeza. Porém, além de ser uma alternativa saudável, é um método fácil de se colocar em prática. Basta estar disposto a mudar os seus hábitos. Descubra como iniciar esse processo. Vamos ver. Estabelecer metas. Para quem precisa de internet para trabalhar ou se comunicar, é difícil se desfazer dela de uma hora para outra. Por isso, melhor é começar estabelecendo pequenas metas. Mas antes disso, faça o rastreamento do aplicativo do celular para entender quanto tempo você gasta usando cada um, né, cada aplicativo. Hoje os celulares eles oferecem no modo configuração, ou alguns celulares usam bem-estar. É uma configuração, você consegue dar uma busca simples. E aí ele mostra até quantas vezes você desbloqueou a tela do celular. Porque às vezes isso é um sinal de ansiedade, né? Você fica desbloqueando para querer saber se tem alguma notícia nova, uma notificação nova, né? Isso aí pode ser... Olha, os números podem te assustar, hein? Com essas informações em mãos, determine a redução e o uso dos apps de 30 em 30 minutos por dia, por exemplo. No decorrer da sua adaptação, procure criar metas mais desafiadoras, como passar um dia no final de semana sem tocar no celular. Isso aí hoje é cada vez mais difícil, mas não é impossível. Defina horários, né? Dar uma última conferida nos posts, stories dos seus amigos nas redes sociais parece algo irresistível antes de pegar no sono, não é? Falamos agora há pouco. Essa atitude aparentemente inocente pode ser um gatilho para insônia. Então, que tal definir os horários ideais para se conectar e se desconectar? Gente, celular, antes de dormir, você está abrindo o universo, você está abrindo a porta do universo para saber tudo o que está acontecendo. E podem te desencadear uma série de estímulos que faz você perder o sono.
No expediente de trabalho, se não necessita da internet para realizar as suas atividades, tente evitar espiar as redes sociais ou atender a uma mensagem que pode ser respondida mais tarde. Quando chegar à noite, pare de navegar pelo menos 2 horas antes de se deitar. Isso é legal. É desafiador, mas é legal. Para uma desintoxicação avançada, você pode definir o uso da internet 30 minutos por dia. Nesse caso, a ideia é distribuir o tempo, reservando 10 minutos para o período da manhã, 10 para a tarde e 10 para a noite. Isso aí é bacana, hein? Talvez aqui, o fato de você conseguir focar ou em rede social, você pode ter o uso do celular, né? Ou porque às vezes é um instrumento de trabalho, mas talvez aqui seja para o ócio mesmo, né? Você olhar um Instagram, um TikTok, um YouTube, até o canal do YouTube mesmo, né? Tire o celular de perto. Um dos principais males do uso demasiado de ferramentas digitais é atrapalhar a conexão da vida real. Isso porque as pessoas podem estar reunidas no mesmo ambiente, falamos já um pouco, na hora de fazer as refeições, com a família, com os amigos, deixe o celular longe da sua vista para aproveitar melhor o momento. Nos dias em que estiver cumprindo a sua meta de detox, o mais indicado é guardar o aparelho no fundo de uma gaveta para não cair na tentação de usá-lo. E eu acho que estamos chegando no final aqui. Pratique novas atividades. Procure novas atividades e tarefas que substituam o uso do celular e da internet. Antes de dormir, dê preferências para leituras de livros. Ou até, eu acho que até o Kindle aqui já está valendo, né? Nada que tenha notificação, nada que tenha pop-up, nada que tenha mensagem de áudio, essas coisas, né? O analógico é muito bem-vindo nessas horas, né? Se sobrou um tempo no seu dia, que tal se matricular na academia ou fazer uma caminhada ao ar livre? Por que não? Aos finais de semana, chega um tempo que você ficar como seu pet, um tempo que você ficar fazendo uma atividade diferente com alguém da sua família, o seu filho, a sua esposa, né? A sua noiva, o seu noivo. Aos finais de semana, chame a família para assistir a um filme, cozinhar uma refeição ou conversar. Hoje em dia as pessoas, eu me incluo, assistimos filmes ou séries com o celular na mão. Atenção a isso não é normal, isso não é normal. A gente, nosso estado de presente é cada vez mais desafiador pelo estímulo que essas redes elas oferecem para a gente, né? Reaprender a apreciar o ócio criativo e saborear as atividades comuns da vida, como tomar um café em família ou ver ações artísticas, ou mesmo a natureza, são momentos importantes para restaurar as nossas energias, sem sombra de fazer uma viagem de carro, ou então às vezes uma viagem de metrô, que você faça um passeio de metrô, um passeio com um movimento diferente, um lugar novo. Isso acaba estimulando e abrindo campos neurais que fazem com que a nossa criatividade, a nossa inspiração, ela volte, seja recarregada. A internet e terminando aqui, a internet é uma poderosa aliada para os dias atuais, mas ela não pode pautar o modo como vivemos, nem ser um refúgio para todas as horas. Nesse sentido, o detox digital é uma importante medida para equilibrar a vida virtual com a real e assim evitar consequências negativas para a sua saúde. Como você viu, fazer atividades físicas é uma ótima opção para se distanciar do celular. Conheça as melhores atividades físicas para quem tem pouco tempo. Aí aqui é ele leva para uma outra reportagem, pede para compartilhar. Terminamos a reportagem interessantíssima do Vida Saudável, o blog do Einstein. De novo, aqui não tem o nome de quem escreveu, então eu estou atribuindo aqui ao próprio hospital. Um abraço a toda essa turma do Hospital Albert Einstein. Galera, quais são os meus 2 centavos aqui de contribuição? A gente sabe que as coisas elas mudam de uma forma exponencial, a relação social e a forma e como se interagir, né, socialmente. E hoje o celular é uma coisa que ela veio para ficar. O que cabe a nós é ter a sabedoria em como dosar o uso dessa ferramenta. Da mesma forma como a gente não lê o dia inteiro, da mesma forma como a gente não joga futebol o dia inteiro, como a gente não pratica ginástica o dia inteiro, como a gente não dorme o dia inteiro, como a gente não... Então, assim, são fatores que agora a gente tem que, dentro desse cotidiano que a gente tem que equilibrar o uso da tela, redes sociais, principalmente. O tempo de dispersão, que isso é tudo muito bem planejado.
esse scroll up que a gente tem, né, esse rolar que a gente tem com redes sociais, aquilo é tudo muito planejado por quem detém aquele aplicativo, que é para fazer de uma forma muito planejada que a gente gaste mais tempo no celular ou nas telas. E qual que é um dos grandes efeitos colaterais que aqui foi colocado? A gente acaba deixando de fazer coisas importantes que fazem bem para o nosso dia a dia. O tempo ele vai acabando, o tempo ele vai ficando cada vez mais escasso. Às vezes você fica 1-2 horas no celular e a gente não percebe se isso foi diluído durante o dia. Uma mobilidade, a gente deixa de fazer uma atividade física, fazer uma leitura, assistir e escutar algo que a gente gosta, escutar uma música, ler um livro, ler um artigo que vai fazer a gente bem, se desenvolver em alguma atividade que a gente tem vontade, um espaço de ócio, uma pintura, um desenho. Tem diversas coisas que a gente pode fazer. A própria conversa, a própria parar e conversar com quem a gente gosta, uma pausa para um café, um momento de reflexão e empatia que a gente pode ter antes de dormir, né, com quem está dentro da nossa casa, a gente conversando ali para fazer um balanço de como foi o dia, o planejamento para os próximos dias, etc. Planos, que a rede social ela acaba tirando isso da gente e a gente fica sempre olhando cada vez mais para fora e esquece de olhar aqui para dentro de casa, esqueça de olhar para nós mesmos, tá bom? É um exercício muito bacana que tem umas dicas bem valiosas e talvez não vamos nos preocupar em fazer tudo isso de uma vez, mas só de termos a consciência que a gente pode mudar e fazer algo melhor para nós mesmos na relação que a gente tem com o celular e com as demais telas, tablet, computador, televisão. Isso vai fazer a nossa vida ser muito melhor. E esse que é o propósito aqui do canal Creme do Milho, tá bom? Se você chegou até aqui, como eu sempre falo, se você quiser dar o seu like e se inscreve no canal, porque a ideia é exatamente a gente gerar um conteúdo de qualidade para poder você continuar dando um passo a mais para alegria, bem-estar, life balance. Combinado? Então um abraço para você e te vejo no próximo vídeo. Até em breve.